paz do Senhor, gente, tudo bem? Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui no culto dos adolescentes da Igreja Batista Renovada e também para a gente falar um pouquinho desse tema, como o Joelson já colocou, que é tão sério, né? E é tão importante. Você quer ver a gravidade disso? Quem já ouviu falar de alguém, de repente, da vizinhança, da escola? Você já ouviu falar de alguém que infelizmente tirou a própria vida? Levanta a mão, quem já ouviu falar? Olha, levanta a mão, quem já ouviu? Fica com a mão levantada. Agora, olha ao seu redor aí. Vê se esse assunto é importante ou não. Olha isso aí. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, à luz da Bíblia, como nós podemos combater a depressão que leva ao suicídio, né? E por isso, essa campanha aí, Setembro Amarelo. Mas antes, posso pedir um favorzinho para vocês? Vocês podem ficar em pé mais 30 segundos? Porque daqui a pouco aí eu vou falar aqui e vocês vão sentar. Eu queria fazer duas dinâmicas com vocês, para a gente introduzir aqui esse assunto. Então, a primeira dinâmica é o seguinte: você vai escolher uma vítima. Calma. Não vai ter nem suicídio, nem homicídio, tá bom? Calma aí. Escolha uma pessoa aí, e você vai, vira para ela assim, pode ficar olhando para ela. Vamos lá. Opa! Todo mundo vivo aí? Isso foi combinado, viu, gente? Isso é para... Vamos lá, ó. Tem alguém sozinho? Não pode ficar sozinho. Senão você vai vir fazer aqui na frente. Vamos lá. Escolha alguém aí. Mas não olha para mim, olha para a pessoa aí. Isso. Não precisa falar. Não é para falar, é só para olhar. Olha. Olha a dificuldade que a gente tem, ó, de controlar as emoções, ó. Só olhar para ela. Fica só olhando para ela. Não precisa falar, não fala, ó. Só olha para ela. Agora, você vai olhar bem nos olhos dessa pessoa. Você vai repetir uma frase que eu vou falar, você vai falar para ela, tá bom? Então vamos lá. Não é brincadeira, gente, é sério, tá? Para a gente introduzir o nosso tema aqui. Então vamos lá, olha para essa pessoa agora e fala assim para ela: fofura de Jesus. Ó, para você ver que tem que ser muito homem para olhar para outro homem e chamar ele de fofura. Então, de novo, olha para ele e fala assim: fofura de Jesus. Agora fala assim: você não está sozinho. De novo, você não está sozinho. Última vez, você não está sozinho. Agora pode dar um abraço nessa pessoa. Isso, muito bem. Palmas para vocês. Muito bem. Ó, o que a gente acabou de fazer agora? A gente acabou de praticar Setembro Amarelo. Pronto, acabou a palestra, vamos embora. Setembro Amarelo é isso. Pode sentar um pouquinho, ó. É você parar de olhar para o seu umbigo. A gente vive num mundo hoje muito egoísta. As pessoas só olham para o seu umbigo, a sua vida. O Setembro Amarelo é uma campanha aí de divulgação nos meios de comunicação, mídia, redes sociais, para que você olhe para o outro e que ele perceba que ele não está sozinho na dor dele. Que tem alguém que o ama e que vai se importar com ele. Então essa foi a primeira dinâmica. A segunda dinâmica, eu vou precisar aqui de 2 meninos e 2 meninas. Então os meninos vão representar aí os rapazes e as meninas vão representar as moças. Pode vir. Ó, 2 meninos já, 2 meninas. E eu vou precisar agora de um líder, homem, e uma mulher. Cadê os líderes aí? Não precisa ser marido e mulher necessariamente. Pode ser... Eu só preciso de um líder homem e uma mulher, que é líder também. Pode vir aqui. Vou pedir para os meninos ficarem aqui, à minha esquerda, fica aqui, e as meninas aqui. Joel, você traz para mim as bolinhas lá, por favor? As bolinhas e a motivação. Que tudo na vida a gente tem que ter uma motivação, né, gente? Se a gente não tiver um motivo para a ação, a gente fica meio desanimado. Então, pode abrir. Você está fazendo propaganda do mercado aqui, ó. Quem abriu? Ah, não, tá fechado.
Pode abrir não. Essa aqui vai ser a motivação para vocês, ó. Nós vamos fazer uma disputa aqui entre meninos e meninas, tá bom? O time que ganhar, beleza? Aí vocês levam, e aí se vocês quiserem, vocês podem repartir com todos os amigos aí. Se quiserem, tá? Se não... Então, é o Joelson que vai representar os homens? Fica desse lado aqui. E a Letícia vai representar aqui as mulheres. Então, deixa eu ouvir o nome de vocês. Fala o seu nome aí. Joabe. Breno. Joelson. Isabela. Isabela. Glenda. Letícia. Letícia. Muito bem. Então, podem ficar aqui, um de frente para o outro, assim. Bem na ponta do tapete, assim. Olhando aqui, isso. Perfeito. O que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos fazer uma dinâmica e vocês vão entender daqui a pouquinho o que ela representa. Cada um aqui vai ficar com uma bolinha de papel nas mãos. Então, uma para cada um. Aqui. E nós vamos separar agora os homens dos meninos. Tá bom? Vamos ver quem é homem, quem é menino e as mulheres das meninas. Como é que funciona essa dinâmica? Vocês vão ficar, vamos começar, por exemplo, vamos deixar os líderes aqui por último, tá? Então vamos começar aqui com o Joabe e a Isabela. Então eles podem aproximar um pouquinho mais, eu vou só explicar como é que vai funcionar. Fica um olhando para o outro, estenda a mão com a bolinha assim, isso. Então é uma competição entre meninos e meninas. Como é que vai funcionar? Será que é legal baixar aqui esse negócio? Que aí atrapalha a visão do pessoal. Por gentileza... Quem que pode dar uma força aí? Valeu. Então, olha. É um jogo emocional, tá bom? É uma dinâmica emocional que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, como é que funciona esse jogo emocional? Essa bolinha que eles estão segurando aqui representa um sentimento. Daqui a pouco eu vou falar que tipo de sentimento. E o jogo emocional é assim, vocês vão olhar um para o outro, por isso que a gente já treinou na outra dinâmica, e aquele que fizer o outro rir primeiro ganha. Tá? Não é para rir ainda não, calma aí. O que vale? Vale fazer careta, vale mexer o nariz, vale mexer a sobrancelha, faz o que quiser, tá? E aquele que fizer o outro rir ganha. Digamos que o Joabe ganha aqui. Aí, quem ganhar, pega a bolinha do outro e fica com a bolinha. Aí você vai acumular aqui algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Entenderam? Podemos começar, então? Vamos lá. Então, agora, vocês vão me ajudar, tá? Eu quero que vocês sejam os juízes. Se vocês querem afastar só um pouquinho aqui para o pessoal enxergar dali. Vamos ficar mais na frente aqui, ó. Então, o Joabe e a Isabela estão aqui. Estenda a mão. Isso. Agora, não tem mais ninguém aqui, Joabe. Só tem você e a Isabela. Tá bom, Isabela? Só você e Joabe. Olho no olho. Tá olhando? Cuidado para não apaixonar. Calma. Ó, não pode rir. Você, Isabela, tem que fazer ele rir. Faz careta, tá bom? E você, Joabe, tem que fazer a Isabela rir. Combinado? Então agora, quando eu falar, já está valendo, hein? 1, 2, 3. Ó, eu queria que alguém marcasse no relógio. Marca para mim 30 segundos, porque pode ter um empate também. Se tiver um empate, cada um volta com a sua bolinha para o seu lado, não tem problema, tá? Vamos lá então, quando eu falar já. Vamos falar junto, gente? Até 3 a gente fala já, vai. 1, 2, 3, já! Vamos, gente, faz careta aí, vocês estão muito... A Isabela está assim. O Joab está assim. Acabou? Acabou. Então ninguém volta para os seus lugares. Então temos um empate. Agora vem a próxima dupla. Vamos lá. Isso.
Breno? Glenda. Então a Glenda e o Breno, vamos lá, estica a mão. Mas vocês perceberam, se ficar parado aqui, não acontece nada, eles ficaram parados. Vocês têm que... Não pode até falar, não pode xingar, tá bom? Mas não pode ofender, mas pode falar, tá bom? Pode olhar e falar assim, nossa, ele parece quem? Como é? Bruno Mars, Michael Jackson. Tá bom. E ela parece com quem? Vixe. Vamos lá então, quando eu falar já, tá bom? Vamos, vocês estão representando as meninas, Glenda. Você está representando os homens, mano. Vamos lá, cara. 1, 2, 3, já! Chega mais perto um pouquinho. Isso aí, ó. Estica a mão aqui, ó. Estica a mão. Estica a mão assim, ó. Isso. Aí. Vai lá. Marca aí, 30 segundos. Acabou? Gente, vocês estão muito devagar, pode ir para lá. Vamos ver se os líderes aqui conseguem desempatar. Está na mão dos líderes agora. Está na mão dos líderes. Então vamos lá, estenda a mão. Letícia e Joelson. Quando eu falar já, está na mão de vocês. Quem ganhar, leva a caixa de bombom, reparte com os amigos. Quem perder vai ter que levar, não sei, vamos lá. 1, 2, 3, já. Você está rindo aí, ó. Entregou. Oh, meu Deus. Então, as meninas venceram. Uma salva de palmas para as meninas. Então, tó. Aí vocês podem levar, repartir com as amigas, ou então ficar só para vocês que decidem. Vamos lá, gente. Vamos explicar aqui o que significa essas bolinhas. Vocês viram aqui que a ideia era assim, cada um estava segurando uma bolinha na sua mão. Essa bolinha, não precisa nem colocar, pode deixar o púlpito aqui que fica mais fácil. Essa bolinha, ela representa um sentimento. Mas sabe que tipo de sentimento? Um sentimento ruim. Um sentimento prejudicial, que nos faz mal. Cada um tinha uma bolinha. Então nós temos, por exemplo, várias bolinhas aqui. Uma bolinha é o sentimento, por exemplo, de inferioridade. Aí a outra bolinha, fala um sentimento ruim aí. Tristeza. Outro. Mágoa. Então, cada bolinha representa um sentimento assim, uma angústia, uma ansiedade, uma depressão. Não responda, mas só pense. Quantas bolinhas você tem no seu coração? Todo mundo tem. O cara que fala, eu não tenho, ele está mentindo. Todo mundo tem. Alguns têm 3, 4. Outros têm 10. Outros têm 20. Alguns têm 30, 40, 50. Mas você percebeu que a dinâmica é o seguinte. Cada um com a sua bolinha, com seus sentimentos ruins, né, nocivos, que machuca. Um olhando para o outro. E quando um fez o outro rir, no caso, quando a Letícia fez o Joelson rir, o que ela fez? Ela olhou para ele, ela dedicou o tempo, ela se importou com ele, essa é o que está por trás, quando você foca no outro, e aí ele não aguentou, ele sorriu. Quando ele sorriu, eu até esqueci, né, de pedir, mas ela tinha que vir aqui e tirar a bolinha dele, né? Então, a ideia é assim, quando você se importa de verdade com o outro, às vezes você não tem solução, mas só de você estar ali, às vezes conversando, chorando junto, dando risada, mostrando que ele é importante para você, sem perceber, você está tirando bolinhas, sentimentos ruins do coração dele, e às vezes ele faz isso com você. Não é aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, gente, lá em Gálatas capítulo 6, quando Paulo diz assim,
levai os fardos uns dos outros. Sabia que tem um versículo assim na Bíblia? Tirai o peso um do outro. Que peso é esse que fala lá em Gálatas 6? Será que é a mochila que você leva para a escola? Quem tem mochila pesada aqui? Sua mochila pesa alguns quilos. Será que... Não precisa colocar não, Gelson. Pode. Será que é esse peso que o apóstolo Paulo está falando? Levai os fardos uns dos outros. Me empresta a sua mochila aqui, é isso? Ou é a sacola da feira, que você vai com a sua mãe lá na feira e tal, e aí cheio de frutos? Não! Quando fala de peso, está falando de peso emocional, de fardo emocional. Você pode estar sentado do lado de alguém aí agora, que está dando uma risadinha, que passou um gelzinho no cabelo, está toda arrumadinha aí, passou um batonzinho, uma menina, uma maquiagem, está todo... Mas quando ela está em casa, ela chora, ela se sente solitária, fica dizendo, não tenho amigos, minha vida não está legal. A proposta do Setembro Amarelo, e que a gente acabou de fazer aqui, essa pequena atividade, é você tirar o olho do seu umbigo e você olhar um pouco mais para o outro. Mas o que eu posso oferecer? Um abraço. Estar junto com ele. Isso, sem perceber, você está tirando os sentimentos ruins do coração da pessoa, né? Então, essa é a proposta da gente praticar. Eu queria começar a nossa conversa de hoje com uma frase da Organização Mundial de Saúde, na verdade, isso é um dado alarmante. Está ligado aqui, gente? Não está funcionando, não. Alguém passa aí para mim, por gentileza? Opa, olha lá. É um dado da Organização Mundial de Saúde. Olha que coisa seríssima. Lê comigo lá para você gravar. Vamos juntos? Mais de 95% dos casos de suicídio estão relacionados diretamente a quadros de depressão. Gente, olha que estatística terrível. Mais de 95% dos casos de suicídio estão diretamente relacionados com a depressão. Em outras palavras, quem um dia, infelizmente, acaba optando por tirar a própria vida, a maioria das pessoas que tiram a própria vida, é porque estavam mergulhadas numa profunda depressão. Agora, sabe qual é o detalhe que eu queria chamar a sua atenção aqui? Ninguém mergulha na depressão da noite para o dia. Impossível. 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 Por exemplo, eu estou aqui falando com você hoje. Eu estou feliz, eu estou alegre, estou contente com a minha família, com Deus, com a minha igreja. Estou no culto dos adolescentes, estou legal, está tudo bem e tal. A minha vida, eu não estou fingindo, a minha vida está legal, eu estou bem emocionalmente. E amanhã eu estou mergulhado numa depressão profunda. Não existe isso. Na verdade, sabe o que acontece? É como se houvesse um passo a passo para a gente ir entrando na depressão. Uma espécie de um protocolo que você vai executando, você vai fazendo sem perceber. Imagine que dentro de você tem uma escada emocional. Dentro de nós tem uma escada emocional. Lá em cima são os melhores sentimentos, alegria, paz. Lá embaixo, essa escada leva ao porão da depressão. Uma pessoa que ela está em depressão é porque, sem perceber, ela foi descendo os degraus dessa escada emocional, dia a dia. Coisas foram acontecendo, situações foram ocorrendo, e ela talvez não se deu conta, e ela foi descendo esses degraus, foi descendo. Um dia, ela se percebe lá no porão da depressão, triste, sozinha, até com pensamentos suicidas. Por isso, gente, nós temos que cuidar da nossa mente. Põe a mão assim na sua mente, ó. Eu vou dizer para você, sabe, talvez a coisa mais importante que Deus te deu aqui, no seu corpo, no seu físico, aqui, a sua mente. Tudo está aqui. A nossa vitória e a nossa derrota está aqui. Eu vou falar agora de dois padrões, na verdade são duas estruturas de pensamento que quem não quer estar em depressão, ou quem está em depressão, mas quer sair, precisa evitar essas duas estruturas de pensamento. Provavelmente, se você está em depressão, é porque, sem perceber, você está vivendo esses dois padrões de pensamento que eu vou mostrar para você agora.
Talvez inconscientemente, você nem percebeu. E a sua tarefa para sair da depressão, e para até ajudar alguém a sair da depressão, é você perceber quais são as minhas estruturas de pensamento. Quais são os pensamentos que estão me fazendo descer essa escada emocional até chegar no porão da depressão e depois eu não consigo sair de lá. Mas dá para sair. A mesma escada que faz você descer, essa mesma escada também você pode subir, você pode vencer, você pode sair. A cura para a depressão. Então, quem não quer estar em depressão, quem quer sair da depressão, precisa evitar esses dois padrões de pensamentos, essas duas estruturas de pensamentos que às vezes a gente acaba vivendo. E isso, eu já vou dizer para você, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Esses padrões de pensamento são estruturas mentais do ser humano. Não importa se ele é evangélico, não importa se ele é budista, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu. Quem tem amigo ateu? Levanta a mão. Quem tem amigo à toa? Tem ateu, tem à toa, não importa. Se você não cuidar, você é um ser humano, se você não cuidar, independentemente da sua fé e da sua crença, você pode ser um grande homem de Deus, mas se você não cuidar, os seus padrões de pensamento te levam para isso que nós vamos ver agora. Então, como que eu saio da depressão? Não tem fórmula mágica, é você identificar os seus padrões de pensamento. Eu tenho eu faço academia aqui, até de um irmão da igreja aqui, e ele estava, outro dia eu fui pegar um peso e eu fiz assim, ó, eu abaixei desse jeito. E ele falou assim, não faz isso não, pastor. Falei, por quê? Pastor, você tem que aprender a ter consciência corporal. Falei, como assim consciência corporal? Ele falou, você tem que perceber o seu corpo. Se você abaixa desse jeito, um pezinho que você pega, tudo bem. Mas se você pegar um peso imenso, uma coisa assim, além do que você consegue, vai travar a tua coluna, você vai ter lesões na sua coluna, porque você não está tendo consciência corporal. Olha o que você está fazendo com o seu corpo. Eu falei, qual o jeito? Ele falou, você tem que baixar com a sua coluna reta. Eu falei, mas eu viro um homem sapo? É isso? Ele falou, não, é assim, que manter a postura. Então, consciência corporal. A gente tem que aprender a ter consciência emocional. Quais são as emoções que estão me dominando? Consciência no sentido mental. Quais são as estruturas de pensamento que estão me dominando e eu nem estou percebendo? Eu estou lá cantando, louvando a Jesus, mas no meu dia a dia, quais são os padrões de pensamento? Porque o pensamento determina as nossas emoções, gente. Aquilo que você pensa determina o tipo de emoção que você tem. E as suas emoções determinam as suas ações. Está tudo interligado. Isso é fantástico quando a gente... Então vamos lá. 2 padrões de pensamentos que a gente precisa tirar da nossa vida, quem não quer ficar deprimido. O primeiro padrão... Primeira estrutura de pensamento, e a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida, e que nos leva a descer a escada emocional e chegar no porão da depressão, é quando a gente começa a focar naquilo que a gente não tem. Quando a gente começa a se concentrar, quando eu me concentro naquilo que eu não tenho, quando eu começo a ter esses padrões de pensamento, isso começa a me dominar, eu só penso, eu me concentro naquilo que eu não tenho, isso gera dentro de mim um mundo emocional de escassez, um mundo emocional de tristeza. Pensa bem, se de repente eu começo a focar só naquilo que eu não tenho, eu começo a ter esse tipo de pensamento, essa estrutura de pensamento vai me dominando. Eu vou vivendo e eu começo a pensar assim, eu não tenho o amor dos meus pais, eu não tenho, como é que eu vou dizer... a atenção dos meus amigos, eles estão aqui comigo, mas eu não tenho o amor do meu pai, eu não tenho a atenção dos meus amigos, eu não tenho a preocupação das pessoas, elas não se importam comigo, eu não tenho aquele carro legal, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um relógio, eu não tenho um celular que todo mundo tem, eu não tenho. Quando você começa a desenvolver esse padrão de pensamento, focar só naquilo que você não tem, é óbvio, o seu mundo emocional é como, vamos usar essa expressão, é como a sua energia corporal, emocional,
Você vai ficar uma pessoa deprimida, porque você só foca naquilo que você não tem. Quem quer vencer a depressão precisa romper com essa estrutura de pensamento. Quando você vai na escola, você olha os seus amigos, você fica comparando, ele tem, ela tem isso, eu não tenho. Quando você vem na igreja, alguém está cantando, você fica se comparando, nossa, eu não tenho a voz que a pessoa tem, eu não tenho aquilo. Quando você vê alguma coisa legal, você já tem essa estrutura de pensamento, de já falar, eu não tenho. Isso produz em você um mundo triste, tira a cor da vida. Porque sua vida fica ruim, você só foca no que você não tem. Muda essa estrutura de pensamento, começa a focar naquilo que você tem. Pequenas coisas, começa a focar no que você tem. Uma coisa que todo mundo que está aqui hoje tem, por isso nós estamos aqui. Fala para mim uma coisa que todo mundo aqui tem, e você está aqui, por causa disso. Oi? A vida. Vamos traduzir isso assim como saúde? Por que você está aqui hoje? Porque você tem saúde e você não deu a mínima. Talvez hoje você não agradeceu a Deus porque você tem saúde. Por quê? Porque a sua estrutura de pensamento não é focado no que você tem. Você nem liga para aquilo que você tem. A sua estrutura de pensamento é focado no que você não tem. E isso gera sentimentos ruins. Isso gera sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. Percebe? Uma coisa tão pequena. Quem agradeceu a Deus hoje pela saúde? Hoje fez uma oração. E se mentir, não vai para o céu, hein? Vamos ver. 2, 3 pessoas no máximo. Por que a gente não faz isso? Porque é uma coisa tão elementar, eu não ligo para aquilo que eu tenho. A minha estrutura de pensamento está focada naquilo que eu não tenho. Vai gerar angústia, vai ter tristeza, vai gerar tristeza. Você tem saúde, você tem saúde. Você pode até falar, mas a minha saúde está debilitada. Tudo bem, mas você tem. Se você não tivesse saúde, você estaria talvez lá num hospital, talvez numa cama de UTI, todo entubado, todo sedado, lutando entre a vida e a morte. Você não está lá, você está aqui, você tem saúde. Então, o primeiro padrão de pensamento, olha para a sua vida, né? Cada um tem os seus próprios exemplos. O que você fica olhando para os outros e fala, eu não tenho. Começa a focar no que você tem. Isso vai fortalecer o seu mundo interno, o seu mundo. Você vai, puxa, é uma coisa tão simples. Um segundo padrão de pensamento que a gente tem que romper, se a gente quer vencer a depressão, é parar de focar no que depende dos outros. Quando você se concentra naquilo que depende dos outros, sabe o que acontece? Você eleva o seu nível de ansiedade, porque é algo que não depende de você, depende do outro. E aí o seu nível de ansiedade cresce, o seu estresse cresce. A ansiedade, a psicologia fala assim, que a ansiedade é a mãe praticamente de todas as doenças emocionais e psicossomáticas, inclusive a depressão. É a ansiedade que gera as outras. O que é a ansiedade? É o sofrimento antecipado. Você não consegue resolver, o problema não chegou, vai chegar só o mês que vem, ou o problema está ali, não chegou ainda, mas você já está desesperado, e você não dorme, A ansiedade gera o estresse e gera a depressão. Você fica tão preocupado com alguma coisa, e corre para lá, e aí quando você percebe que o controle não está na sua mão, e que você não vai conseguir resolver, aí você deprime. Aí você fica triste, aí tem uma baixa nas suas emoções, na sua energia, você deprime. Então, quando eu fico focando no que depende dos outros, a minha ansiedade aumenta, eu percebo que eu não tenho controle. Um exemplo aqui, focar ou concentrar naquilo que depende do seu chefe, se tiver alguém aqui que trabalha. Alguma coisa precisa mudar lá na empresa, mas está na mão do seu chefe. Você focar ou se concentrar ou ficar pensando naquilo que depende do seu chefe, não vai resolver. Você ficar pensando naquilo que depende da sua família, não depende de você, depende do seu pai, depende da sua mãe, não resolve. Você ficar focado naquilo que depende dos seus amigos, não, se eles fizerem isso, se eles fizerem aquilo, não depende de você, depende dos outros. Quanto mais você ficar com essa estrutura de pensamento, sempre focado naquilo que depende dos outros, vai aumentar o seu nível de ansiedade, a possibilidade de um dia você falar, não tem jeito mesmo, e entrar numa depressão é grande.
Olha, Deus nos dotou de algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de você, diante de uma situação, você escolher como você vai reagir. Sabe o que vai determinar o seu futuro? Quem quer ter um futuro legal aqui? Você fala, puxa, eu queria ter um futuro bacana, eu queria casar, eu queria ter 10 filhos, eu queria ter um carro legal, eu queria ter um trabalho legal. Quem sonha com um futuro legal? Levanta a mão. Então, sabe o que vai determinar o seu futuro? Não sei quantos anos você tem, talvez 14, 15, 16, não importa quantos anos você tem. O que vai determinar o seu futuro não é o que aconteceu com você até agora. O que vai determinar o seu futuro é o que você vai fazer a partir de agora com aquilo que te aconteceu. Por exemplo, você estava... vou dar um exemplo de namoro, né? Adolescente não namora, teoricamente, né? Não deveria namorar, senão está gastando energia do jeito errado, na hora errada. Mas pega um cara aí, uma menina, estão namorando, tem planos, aí vão casar, e aquela coisa, cheio de planos e tal, e aí a menina termina com o cara. Ele fica arrebentado, ele fica destruído. O futuro dele já era? Depende de como ele vai reagir. O término do namoro não determina o futuro dele, mas como ele reage ao término do namoro. Não é o que a vida fez comigo que determina o meu futuro. É o que eu vou fazer com aquilo que a vida fez comigo. Eu vou pegar os meus cacos. Verdade mesmo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu não presto, isso é uma porcaria. Você pode fazer isso. Ou você pode recolher os cacos e falar, eu vou me recompor. Deus está comigo. E você vai, é a sua reação. Isso se chama livre-arbítrio. É você que decide. Então, quando você escolhe romper com esses padrões de pensamento, eu não vou mais me concentrar naquilo que eu não tenho. Eu não vou mais ficar deixando os meus pensamentos me levar para aquilo que depende dos outros. Não, eu vou me concentrar naquilo que eu posso fazer. Pensa num problema que você está vivendo que te deixa triste, chateado. Existe alguma coisa que você pode fazer? Faça essa pergunta para você quando qualquer coisa ruim acontecer na sua vida. Faz essa pergunta para você. O que eu posso fazer? O que cabe a mim? Eu posso tomar alguma providência? Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Então vai lá e faz. É isso. Eu não posso, ou eu já fiz o que eu tinha para fazer, vira a página e para de pensar naquilo. Para de pensar. Porque se você continuar focando no que não depende de você e naquilo que você não tem, esses padrões de pensamento vão te fazer descer a escada emocional até você mergulhar numa depressão profunda. Entenderam, gente? São coisas básicas. Se você entender isso e aplicar, isso muda a sua história. Muda a sua história. Agora eu vou falar de 2 mitos que a gente precisa derrubar sobre a depressão, principalmente no meio evangélico, no nosso meio, né, o meio cristão. A gente precisa derrubar esses 2 mitos. O primeiro mito, olha lá, lê para mim, mito número 1 lá. De novo, vamos lá? Mito 1. Depressão é ação de demônios. Depressão é ação demoníaca. Depressão é Satanás. Mito. Isso é mito, isso não é verdade. O que é depressão? Depressão é doença. Depressão não é demônio. Tem um monte de crente por aí com maior boa vontade, mas completamente desinformado. E a Bíblia diz que a gente perece, a gente sofre, porque nos falta conhecimento. Então tenha conhecimento. Não julgue, a gente olha alguém com depressão, e daqui a pouco eu vou falar dos sintomas da depressão, que podem ser confundidos com possessão. Que é quando o diabo vem e toma a pessoa ou age. E aí, como são sintomas parecidos, a gente acaba generalizando e falando que depressão é demônio. Depressão é doença. A gente pode ter doença. O que são demônios? O que são demônios? Vamos diferenciar o que é depressão. O que são demônios? Demônios são anjos que desobedeceram a Deus. A Bíblia chama de anjos caídos. São anjos.
que se afastaram de Deus. Esses são os demônios. E aí eles vão agir na nossa vida, nas áreas frágeis da nossa vida. Eles vão agir. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você ler, por exemplo, Marcos capítulo 7, versículo 21, a Bíblia fala assim: de onde provém a maldade? De onde provém a inveja? De onde provém a malícia? De onde provém os projetos errados, os planos ruins de morte? De onde provém toda sorte de maldade, de malícia? Marcos 7, 21 diz: de dentro do coração do homem. E aí os demônios aproveitam essa maldade que eu estou gerando aqui dentro, e aí eles agem em cima disso. Inveja não é demônio. Inveja é uma questão carnal, é uma obra da carne. E é comum a gente falar, espírito da inveja, sai dessa pessoa. Não tem um demônio que chama inveja. Inveja, a Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 5, é uma das obras da carne. É um fruto do meu coração longe de Deus. E quando eu abro espaço para a inveja, aí os demônios começam a atuar. É muito comum a gente falar, espírito de prostituição, sai dessa vida. Não existe um espírito de prostituição. Prostituição é obra da carne, é um coração longe de Deus que pende para a lascívia e para a malícia. E aí os demônios vêm e agem naquela área de prostituição que eu estou dando liberdade. Mas uma falta de conhecimento bíblico e geral faz a gente achar que essas coisas são demônios. Depressão é doença. A gente tem doença em várias partes do corpo, né? Por exemplo, você pode ter doença no coração, você pode ter doença no pulmão, você pode ter doença no fígado, você pode ter doença no joelho, você pode ter doença nos ossos, você pode ter doença nos olhos, e você pode ter doença na mente. Você pode ficar doente, como o meu pulmão, por exemplo, pode ficar doente, a minha mente pode ficar doente, as minhas emoções podem ficar doentes. Por que quando eu estou com, por exemplo, bronquite? É uma doença que afeta os pulmões. A pessoa que tem bronquite, tem asma, ela tem dificuldade de puxar o ar. Às vezes aquela, como chama, aquela bombinha, tem aquela coisa. É uma doença, ela está frágil. E aí ela ora, pede para Deus curar, e nós cremos num Deus que cura, mas se Deus não curar, o que ela vai fazer? Ela vai procurar um médico. Ela vai lá procurar um médico. Não é assim? Mas por que a pessoa que está com depressão, às vezes ela tem, depois eu vou falar disso, né, da gente buscar ajuda médica, mas o que eu quero destacar é assim, nós temos várias doenças, e nós temos a doença da depressão. Se eu falar que depressão é demônio, eu tenho que falar que bronquite é demônio. Porque é tudo doença, é tudo coisa que afeta o nosso corpo. Então, depressão é demônio, então sinusite é demônio. Aí chega alguém e fala, rapaz, eu estou com uma sinusite brava. Irmão, você tem um demônio da sinusite que está pegando você aí. Se eu falar que depressão é demônio, eu tenho que falar que miopia é demônio. Quem tem miopia aí, está com óculos aí? E a miopia? Desculpa, irmão, você tem demônio nos seus olhos. Vamos ter que orar por você. Imagina o cara agora que tem miopia, astigmatismo, presbiopia, glaucoma. Você vai olhar e falar, cara, você não tem um demônio, você tem uma legião de demônios só nos seus olhos. Mas não é demônio, é doença. E Deus pode curar a doença? Sim ou não? Claro que pode, por isso que a gente vai orar. Deus pode curar. Mas quando você ora para alguém que está com um problema no fígado, Senhor, cura em nome de Jesus, restaura a saúde, e Deus, por soberania, não cura a pessoa, o que você faz? Você procura um médico. Porque médicos também são instrumentos de Deus. Mas olha o nosso preconceito. Quando eu estou com um problema nos olhos, eu procuro um oftalmologista. Quando eu estou com um problema na garganta, no ouvido, eu procuro um otorrinolaringologista. Quando eu estou com um problema no coração, eu procuro um cardiologista. Mas quando eu estou com um problema na mente e nas emoções, com depressão, vai no psiquiatra. Não, psiquiatra não. Psiquiatra, crente não pode ir. Isso é médico de louco. Não é o que as pessoas falam? Olha um bando de crente desinformado. Se o crente pode ir no cardiologista, pode ir no oftalmologista, por que ele não pode ir quando ele está passando uma fase difícil, por exemplo, gente, ir no psiquiatra? Qual o problema? É um médico, está ali para ajudar. Então, tem que cair por terra esse mito. Outro mito muito sério no nosso meio, mito 2. Servo de Deus não pode ter depressão.
Se você está em depressão porque você não tem fé. Se você está em depressão, porque você deixou de andar com o Senhor. Então vamos olhar. Eu escrevi aqui para não perder nada. Se isso fosse verdade, teríamos que rasgar as páginas da Bíblia que retratam a biografia de notáveis homens de Deus, como Davi, Elias e Jó, que passaram por crises depressivas pesadas. Todos eles enfrentaram a depressão e a venceram na força do Senhor. Se você ler alguns salmos de Davi, tem salmo que Davi fala assim: eu não aguento, a minha cama virou uma poça d'água, porque eu choro todo dia e toda noite. Choro constante, sem motivo, característica de depressão. Elias passou um momento tão difícil na vida dele que ele pediu a morte. Primeiro, ele buscou isolamento, ele foi para o deserto, ficou debaixo de uma árvore lá e falou: Senhor, eu quero morrer. Característica da depressão. Pensamentos suicidas e isolamento, foi o que ele buscou. Se você olhar para o caso do Jó, gente, Jó perdeu tudo, né? Jó teve perdas. Uma das causas da depressão são as perdas que a gente tem na nossa vida. E perdas agressivas podem nos levar a um quadro profundo de depressão. Jó teve perdas terríveis na vida dele. E sabe o que Jó falou para Deus? Jó falou assim: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Maldito seja o dia que eu nasci. Jó, vamos expulsar o demônio do Jó, gente? Que o Jó está com demônio para falar um negócio desse. Não. A Bíblia diz que não havia homem mais reto, íntegro e temente a Deus. Jó só estava em depressão. Jó só estava numa profunda tristeza, porque ele tinha perdido tudo, perdeu os filhos. Eu não sei se você já perdeu alguém que você ama, muito perto de você. Um pai, uma mãe, um irmão. Jó perdeu os filhos, todos, no único dia. Jó fez um enterro coletivo, botou todos os caixões, de todos os filhos ao mesmo tempo, teve que enterrar todos os filhos ao mesmo tempo. Aí ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, ele quebrou financeiramente. Aí a Bíblia fala que ele ficou doente, mas não é uma gripezinha, como às vezes eu e você temos de vez em quando. Estou meio indisposto. Aí você toma um remedinho lá, não, aleluia, está bem, amém, aleluia, já orei e tal. Jó, a Bíblia fala que brotaram em todo o corpo dele tumores, feridas. Estourou ferida assim, para tudo quanto é lado. Essas feridas abriam, ficava vazando, um cheiro horrível. As pessoas não conseguiam ficar perto de Jó. Como é que você ficaria se isso acontecesse com você? Jó foi um ser humano comum como eu e você, ele entrou em depressão. Qualquer um que passa por essas coisas pode entrar em depressão. E não tem demônio, é homem de Deus. Pode ser que às vezes a pessoa está longe de Deus e ao mesmo tempo a pessoa pode ter depressão e pode ter possessão. Pode, a pessoa pode estar possuída por demônios, mas não quer dizer que a depressão é demônio. Então a gente tem que cair esses mitos. E se você está em depressão ou conhece alguém que está em depressão, pelo menos isso, você está em boa companhia. Você está do lado do Davi, do Elias e do Jó. Como eles venceram a depressão, você pode vencer também. Aí agora, um dado alarmante aqui. Anualmente, 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. Uma morte a cada 40 segundos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens e adolescentes, entre 15 e 29 anos. É a segunda maior causa de morte. O suicídio só perde para acidente no trânsito. O que mais mata adolescente e jovem no Brasil é acidente de trânsito. E depois do acidente de trânsito, o suicídio. É o que tira a vida. Olha como o negócio é grave. Então, gente, vamos rapidamente falar aqui dos sintomas da depressão, depois das causas. Rapidamente, vou tocar em alguns pontos aqui. E depois eu quero ter um momento aqui para a gente orar. Primeiro sintoma da depressão. Como que você sabe se você está trilhando esse caminho, se você está mergulhando na depressão e aí você vai aprender a vencer. Então, primeiro sintoma aí comum, retraimento social e tristeza profunda. A pessoa que está em depressão, muitas vezes é difícil até levantar da cama, começar o dia, pelo desânimo, pela tristeza. Ela perde a alegria de viver, sentimentos de inferioridade, autopiedade, vão dominando a pessoa. O relacionamento com as outras pessoas pode tornar-se prejudicado.
aí afeta o casamento, afeta as amizades, o convívio social, a pessoa tende a se isolar, até mesmo dificultando a busca de ajuda médica e espiritual. Isso a gente está falando quando alguém já está numa depressão profunda. Mas lembra que eu falei no começo? Que ninguém mergulha na depressão profunda da noite para o dia, a coisa vai acontecendo. Quanto mais rápido você perceber, nossa, eu estou no comecinho de uma depressão, mais fácil de você vencer. Nossa, eu estou no meio de uma depressão. Muito melhor do que você estar afundado na depressão e falar, nossa, eu estou com depressão. Dá para sair também, mas quanto mais cedo você descobrir, mais rápido você vence. Então, quando você, no começo da depressão, vocês precisam estar atentos aqui, ó, os jovens, os pais, os filhos, atentos, porque a gente vai dando sinais. Retraimento social e tristeza profunda. Se está no começo da depressão, a pessoa fala, vamos tirar uma foto? Ela fala, vamos. Ela está no meio assim, vamos lá, uma selfie. Aí todo mundo dá risada, ela dá risada também. Mas você percebe que a pessoa, ela está começando a se retrair. Ela não parou de vir no culto, por exemplo, mas ela fica mais calada do que ela é normalmente. O pai e a mãe estão lá em casa e tem um filho falante, uma filha falante, feliz, alegre. Daqui a pouco esse menino só fica enfiado dentro do quarto. Aí o pai e a mãe abrem a porta. Tudo bem, filho? O filho está em depressão, está no começo da depressão. Ele fala, tudo bem. Então tá bom, hein? Se precisar de alguma coisa, fala com o pai. Fecha a porta e vai embora. Você não percebeu o sinal. O seu filho está se isolando. A sua filha está buscando um caminho de isolamento. Está mergulhando numa tristeza profunda. Outro sintoma da depressão. Choro constante e desinteresse pela vida. Ela vai ficando longe, ela vai se afastando, chora por tudo, qualquer coisa, chora, está descontrolado. Outro sintoma. O que eu coloquei aqui? Ó. O indivíduo não sente vontade de reagir, não acha mais graça em nada. Aqui ele já está descendo mais ainda esses degraus, né? Fica sem energia, tem dificuldade para começar uma tarefa, dificuldade em terminar o que começou, e um mal-estar generalizado. Olha lá, indisposição, insônia, sonolência, alterações no apetite, lapso de memória, falta de concentração, se sente sempre vulnerável, fraco, o coração acelera, suores, outros sintomas que vão jogando a pessoa cada vez mais lá no porão da depressão. Sinais que a gente tem que estar atento para poder ajudar. Outro, desequilíbrio cerebral e diminuição de neurotransmissores. Aqui que eu queria chamar um pouquinho sua atenção. Você já ouviu falar em neurotransmissores? Vão lembrar as aulas de biologia aí, de química e tal. Quem já ouviu falar na escola serotonina, dopamina, endorfina? Já ouviu falar? Esses neurotransmissores, eles são mensageiros químicos. O nosso cérebro manda mensagens para todas as células do nosso corpo, todas as partes. E essas mensagens vêm através dos neurotransmissores. Por exemplo, os mais comuns, serotonina, os mais conhecidos, serotonina, dopamina, como eu falei, endorfina. Esses três, por exemplo, eles são responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, de alegria. Quando uma pessoa ela mergulha numa depressão profunda, o cérebro e o organismo já não conseguem produzir a quantidade correta de neurotransmissores. Por exemplo, de serotonina, há uma baixa de serotonina. Então há um desequilíbrio cerebral. Olha como depressão é doença. Há um desequilíbrio orgânico e cerebral. A pessoa não consegue mais produzir a serotonina, por exemplo. A serotonina é responsável pelo sentimento, sensação de bem-estar. Se eu tenho deficiência de serotonina, baixa também essa minha sensação de bem-estar. Eu já não tenho esse bem-estar. Alguns alimentos, por isso que o médico é importante. O médico vai, olha o efeito dos antidepressivos, na dose certa, do jeito certo, um bom médico, ele vai dar uma dosagem certinha. O antidepressivo vai ajudar a reconstruir ou aumentar o nível desses neurotransmissores, para que você volte a ter esse equilíbrio, ter essa sensação de bem-estar, de prazer e tal. Então, ajuda os antidepressivos. Mas você tem alimentos também que ajudam na produção de neurotransmissores. Por que quando a gente come chocolate, a gente tem uma sensação de alegria? Quem já reparou isso? Você já comeu chocolate e fala assim, que horrível esse chocolate. Só se você for um cara chato mesmo assim, né? Mas
Geralmente quando a gente não está bem, a gente fala, sabe o que eu preciso? Eu preciso de um chocolate. Aí você vai lá, pega aquele chocolate, ou um sorvete de chocolate, pega um pote inteiro assim. Não é? Por quê? Porque na composição do chocolate, existem elementos ali que aumentam o nível de serotonina. Oh, beleza, então não vou comer mais arroz e feijão, só vou comer chocolate o resto da minha vida. Não é assim. Senão você vai ajudar de um lado e vai piorar do outro. Daqui a pouco você vai ter sobrepeso, daqui a pouco você vai ter diabetes e o negócio vai ficar feio. Então tem que ter um equilíbrio. Então, existe esse desequilíbrio cerebral e diminuição de neurotransmissores. Sintoma da depressão. Vamos lá. E tudo isso vai culminar em pensamentos suicidas. Tá? Aí a pessoa acaba... Eu queria só destacar essa última frase aqui. O suicida não quer tirar a vida. Ele quer tirar a dor. Pois acha que a única saída para acabar com a dor é a morte. Mas a gente sabe que não é, né, gente? Não é. Então, talvez você já teve pensamentos suicidas. Nossa, meu Deus, olha, mal-estar generalizado, choro constante, tristeza profunda. Qual a diferença da depressão e de uma tristeza normal, gente? Qual a diferença da depressão e da tristeza normal? Exatamente, é a frequência e essa é a duração. Por exemplo, os psicólogos e psiquiatras dizem que a gente pode considerar que a pessoa está entrando num quadro depressivo quando ela tem uma tristeza forte por mais de 15 dias. Se essa tristeza dura 15 dias ou mais, ela está entrando num quadro depressivo. Porque todo mundo pode ter um dia ruim. Né? Meu patrão falou uma coisa chata, eu briguei com meu pai, com a minha mãe e tal, aí você fica um dia mal, fica 2 dias mal, no terceiro, 4 dias você vai recompondo. Mas se a pessoa não consegue voltar, é uma tristeza que sai de um natural, de uma tristeza normal, aí, entre aspas, e ela está entrando num quadro depressivo. Né? E tudo isso, esse afastamento, esse isolamento, essa tristeza profunda, esse choro constante, pode desembocar em pensamentos suicidas. Por isso, eu vou falar uma coisa para você aqui. Não fica julgando. Né? É muito fácil a gente julgar, que covarde. Eu já fiz isso. Mas aí a gente vai tendo um pouquinho mais de conhecimento, a gente amadurece. Que covarde, tirou a própria vida. Não pensou no filho, não pensou na mulher. Na verdade, não pensou mesmo. Sabe por que ele não pensou em nada? Porque ele não estava aguentando a dor. Só para você ter uma pálida ideia, quem já teve dor de dente, forte assim, alucinante, ou dor de ouvido? Não é desesperador? Eu já tive dor de dente, eu estava no litoral uma vez, depois eu tive que fazer canal, porque o negócio era terrível mesmo. Uma dor de dente tão alucinante, eu suava frio, gente. Eu ficava andando no quarto igual um leão enjaulado. Eu ficava indo para lá, eu ficava indo para cá. Eu pegava o travesseiro, eu batia na cama. Quem me olhasse ia falar, está endemoniado. Mas não era demônio. Eu estava com uma dor alucinante, eu não aguentava. Sabe, o desespero, já tinha tomado um remédio, não resolveu. Eu peguei o remédio de dor e eu não pinguei, eu apertei e jorrei o remédio no dente, assim, para ver se nada passava a dor. Eu tinha vontade de bater a cabeça assim na parede. O suicida, aquele que tem pensamentos suicidas e que, infelizmente, é porque ele está num quadro de tudo isso que a gente falou aqui, todos esses sintomas que estão lá em cima, o nível está exagerado, que ele não vê outro caminho. E ele só quer acabar com a dor dele. E ele fala, nada resolve. Ele fala, se eu tirar a vida, acaba a dor. Ele vai lá e tira a vida. Pastor, a pessoa que se suicida pode ser salva? Aí já vem um monte de teólogo também, aí mais sábio que Daniel, que Salomão, mais sábio que todo mundo, fala, suicida não vai para o céu. Qual a diferença do suicida e do homicida? Ambos não estão tirando uma vida? Qual a diferença? A única diferença é que o homicida tira uma outra vida, o suicida tira a própria vida, mas ambos estão tirando uma vida. Vida por vida tem o mesmo valor. Qual a diferença? Por que o homicida pode ir para o céu e o suicida não pode ir para o céu? Já parou para pensar nisso?
Aí o cara se suicidou, ele não vai para o céu. E aquele lá que matou 10, por que ele vai para o céu? Porque ele teve oportunidade de arrependimento. Se o suicida tiver oportunidade de se arrepender, pedir perdão a Deus, sinceramente, Deus o perdoa. É que tem suicídio que é, né? O cara pega um revólver, dá um tiro na cabeça, ele teve oportunidade de arrependimento? Provavelmente não. Né? Mas um cara que corta os pulsos, por exemplo, e fica largado lá, ou põe uma corda aqui e fica... Chega uma hora que ele não tem mais força para tirar a corda, mas ele ainda tem vida, alguns instantes de vida. E se naquele momento ele clamar ao Senhor, pedir pelo sangue de Jesus, se arrepender, por que Deus não pode salvá-lo, não pode curá-lo? O sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. E até mesmo aquele que dá um tiro na cabeça, a gente tem que pensar assim, ele estava no estado normal? Será que Deus vai levar em conta uma pessoa que não estava com as suas faculdades mentais em plena sanidade? Será que Deus... Nós não podemos julgar ninguém. A gente simplesmente tem que consolar a família e pronto. Se ele foi para o céu ou não foi, é Deus que sabe. Ninguém pode dar um veredito. Tá? Agora, todos esses sinais, gente, nos ajudam a perceber. E aí eu vou encerrando aqui, porque nosso tempo já foi, mas olha, eu só vou passar causas da depressão. A gente falou dos sintomas, os sinais de quem está deprimido. Mas o que leva uma pessoa à depressão? Muita coisa. Abusos sofridos, abuso sexual, violência doméstica, bullying. Por isso que vocês precisam se proteger um ao outro. Um dia que alguém fizer um bullying aqui entre vocês, não dê risada. Constranjam o agressor, não quem foi agredido. 4 olhos, não é assim que o pessoal fala com quem usa óculos? Você fala, mas que bobeira. Bobeira para você, não despreze a dor do outro. Cada um sabe o tamanho da sua dor. A gente achar que a minha dor é maior do que a do outro. Você não está na pele dele, você não sabe o que ele está sentindo. Aí o outro é mais baixinho, igual eu, sempre fui mais baixinho. O que os baixinhos ouvem? Você que é baixinho aqui, o que você ouve? Ô tampinha, o que mais? Como? Ô anão de jardim, ô gnomo, não é assim? Aí você que não é baixinho, você fala, dá risada e tal. O baixinho, dá risada também. Mas às vezes ele não está aguentando mais. Sabe? Aí você que é alto demais, como é que a gente chama aquele que é alto? Ô poste, ô girafa, ô vara de, ô Golias. Enfim, você vai zoando. Para você é só mais uma zoação. Mas e para a pessoa? Né? O bullying, ele pode ser de forma verbal, pode chegar a ser uma agressão psicológica e pode, inclusive, chegar à agressão física. Né? Vai lá, 4 olhos, arranca o óculos do cara, joga no chão, pisa, empurra o cara e tal. E às vezes vão proteger uns aos outros. Proteja uns aos outros. Isso evita a pessoa se sentir excluída e tal. Por que a gente vê tantos... Você já viu na TV, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Estudantes entram na escola armados e matam todo mundo. Muitos deles vítimas de bullying dos próprios amigos lá. Eles vão guardando. Uma hora, os caras chegam lá e matam todo mundo. Né? Isso causa depressão. Morte de entes queridos e de amigos. Todo mundo fica profundamente triste quando perde alguém que ama. Mas cada um é cada um. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. E tem gente que não consegue se recuperar da morte de um ente querido. Leva anos e às vezes com muita dificuldade. Se não for acompanhado, se não for ajudado, mergulha numa depressão. Rompimento de namoro, de noivado, casamento, traição de cônjuge, de amigos. Você confiava tanto no seu amigo, ele trai você, não olha mais na sua cara, te despreza. Tinha uma pessoa que falava mal de você e ele sabia disso. Aí ele para de falar com você e de propósito vai andar do lado daquela pessoa que só falava mal de você. Isso faz tanto mal no coração. Perdas financeiras, doenças crônicas. Doenças que se estendem e não acabam. Baixa autoestima, sentimento de inferioridade, vitimismo. E para nós, né, que entendemos a palavra de Deus, o que pode levar à depressão também, gente? A gente está falando das causas, já falamos dos sintomas, agora estou falando das causas, o que gera depressão.
Pecado não confessado e culpa. Posso abrir o jogo com vocês aqui, adolescentes? Adolescente que vive no mundo da pornografia. Adolescente que vive transando com o namorado, com a namorada, com o amigo, com a amiga, que mergulha no pecado. Você está abrindo um buraco e os demônios vão ter legalidade para trabalhar no buraco que você abriu. Não foi o demônio que veio gerar isso, você abriu esse buraco. E se você está no pecado, depois a gente não tem tempo, mas o Salmo 32, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus gemidos, todo dia, ele sentia no corpo dele o peso do pecado. Pode ser que algumas pessoas estejam em depressão, porque está mergulhado no pecado. Corta esse pecado, seja homem, seja mulher. Fala, isso não agrada a Deus, eu amo a Deus, e quem gosta de mim vai gostar do jeito que eu sou de Deus, não tem que agradar a turminha não, se não quer andar comigo assim, não precisa andar, Deus vai colocar a pessoa boa do meu lado, para de ser carente emocional desse jeito. Ai, senão eu não tenho amigo na escola, pastor, ninguém gosta de mim. Por que você é tão carente assim? Você tem amigos na igreja, fica com essa bobagem, igual o pastor Torinho falou domingo, fica mandando nudes, vai se converter. Depois quer subir aqui, quer pregar, quer cantar, quer falar, vai se converter. Isso é pecado. Se a gente vive no pecado, isso pode abrir brecha para que a gente mergulhe, como Davi estava ali, enquanto calei os meus pecados, vem o sentimento de culpa, vem a tristeza profunda, e não vai embora porque eu continuo no pecado. Mas quando eu corto o pecado, essas coisas não têm mais poder sobre a minha vida. E eu vou encerrar, gente, falando aqui, como vencer a depressão? Busque ajuda de amigos, pais, pastores, professores, pessoas em quem você confia. Se você, na lista lá dos sintomas, nossa, eu tenho a maioria. Agora também tem gente que vê aquelas listas lá, vê um sintoma, só tem eu estou em depressão. Não é? É igual você pesquisa no Google lá, né? Você sente um mal-estar, estou com câncer. Né? Você sente alguma coisa, ai meu Deus, eu vou ter um AVC a qualquer hora, a qualquer momento. Calma. Não é porque você tem um ou outro sintoma daquela lista ali que você está em depressão. É se você tem a maioria daqueles sintomas ali, é provável que você esteja em depressão, talvez no início de uma depressão, mas dá para você vencer isso daí. Então, busque a ajuda de amigos, pais, pastores, conversa, põe para fora. Não fique isolado no seu quarto. Não fica lá no seu mundinho, põe seu fone de ouvido e fica lá num transe espiritual, sei lá como você quer chamar isso. Não, vem para a vida, conversa, chama. Eu não consigo falar com meu pai, com a minha mãe. Então, um alerta para os pais aí, procurem mais, vamos ter mais diálogo, vamos bater papo, vamos criar vínculo. Isso tem que acontecer. Se não, tem que trazer para o pastor, tem que trazer para o psicólogo. Isso tudo ajuda, mas começa lá pai e filho. Você também tem a obrigação de procurar o seu pai, procurar a sua mãe. Não está legal, pai, eu estou sentindo mal, procura ajuda, procura aqui na igreja os pastores, os líderes, pessoas em quem você confia. Eu dei um exemplo ali de Paulo, eu vou ler para você, Paulo diz assim: quando cheguei à Macedônia não tive descanso, por fora combates, por dentro temores, mas Deus que levanta os abatidos me enviou Tito. Paulo falou que ele estava com medo, estava abatido. Veja quem Deus usou para curar a solidão e o abatimento de Paulo. Deus não mandou um anjo do céu, nem visão, nem revelação, mas Deus mandou um irmão em Cristo chamado Tito. Quando cheguei à Macedônia não tive descanso algum, combate, temor, mas Deus que levanta os abatidos, Deus que tira as pessoas da depressão, me enviou Tito. Veja como Deus usa um crente para curar o outro. Por isso que em vez de você ver um irmão em depressão e ficar expulsando o demônio dele, você está ajudando ele a sair ou mergulhar mais na depressão? Quando ele está com depressão e você está expulsando o demônio dele. Agora imagina se em vez de você expulsar o demônio e ele está com depressão, você vai lá, abraça ele e fala: eu estou com você, querido. Vamos tomar um café junto? Vamos orar junto? Vamos conversar? Abraça ele e fala assim: Senhor, nós estamos aqui. Senhor, abençoa o meu irmão. Ele está chorando, ele está triste, Deus. Eu não sei nem o que fazer por ele, mas eu estou aqui do lado dele.
Você acha que isso vai trazer, que tipo de... Você vai estar arrancando as bolinhas emocionais, os sentimentos ruins do coração dele. Mas se você ficar julgando, apontando, não ajuda em nada. Estou terminando, gente. Ó. Busque ajuda médica, né? Já falei. Quebre esse preconceito, desculpa a expressão, idiota, de não procurar médico. Crente precisa de médico. Tem pastor que é tão... Não sei nem o nome que eu dou para isso, mas que o cara prega tanto que crente não pode ficar doente, que tem pastor que quando fica doente, ele vai no médico escondido, para ninguém ver ele. Olha a que ponto nós chegamos. Pastor também é ser humano, pastor também fica gripado, pastor também pode ter bronquite, pastor também pode ter problema no joelho, pastor também pode ter depressão, isso acontece com qualquer pessoa. Mas hoje se prega esse evangelho super homem, super crente, né? E você vê esses pastores, esses líderes, todo mundo, né? Não, nós somos um ajudando o outro, levai as cargas uns dos outros, vamos sempre, um dia eu não estou bem, um dia você que não está bem, um vai ajudar o outro, busque ajuda dos irmãos, busque ajuda médica. Terceiro ali, exercícios físicos, isso ajuda a vencer a depressão, não é uma coisa só, são várias coisas, né? Então, buscar ajuda lá das pessoas que a gente ama, buscar ajuda médica, exercícios. Quando você corre, por exemplo, quando você faz exercício, você está aumentando a liberação de um neurotransmissor chamado endorfina. A endorfina traz de novo a sensação de bem-estar. E talvez quem gosta de correr, fazer exercício, depois que você faz bastante exercício, pedala bastante, faz alguma coisa, não vem aquela sensação de prazer, de bem-estar? O exercício liberou esse neurotransmissor chamado endorfina e trouxe a sensação de bem-estar. Olha como quem está em depressão, ele quer fugir da vida, mas ele tem que voltar a praticar exercício, ele tem que buscar ajuda, ele tem que ter uma boa alimentação. Como eu já falei, alguns alimentos ajudam na produção de neurotransmissores, né? Ovos, banana, tem vários alimentos. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar que ajudam nessa recomposição de neurotransmissores. Isso é muito importante, boa alimentação, apoio psicológico, pensamentos de fé e otimismo, quebra, vamos lembrar lá no comecinho, quebra aqueles padrões de pensamento, de focar o que eu não tenho, né? O que depende dos outros. Tenha fé, tenha otimismo. Nossa, tudo isso que aconteceu na minha vida, ok, mas eu ainda estou aqui. Tudo isso me atingiu, mas eu ainda estou aqui. Quer dizer, eu estou vivo, Deus cuidou de mim. Tenha fé, tenha otimismo. Busque a Deus, né, de todo o seu coração. Faça bem aos outros, né? Tira o olho do seu umbigo, né? Olha para o outro. A gente precisaria de mais tempo, gente, mas o nosso tempo estourou totalmente. E eu queria que você guardasse. Eu vou disponibilizar esse material para quem se interessar. Vou deixar com os líderes, os pais que quiserem depois olhar com mais cuidado e tal. Eu vou disponibilizar. E acho que também vai estar. A gente está gravando e provavelmente vai para o nosso canal do YouTube ali, essa nossa reflexão, essa palestra, e você vai ter acesso também a todo esse material. Tá bom? Eu queria encerrar com essa frase. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sozinho. Vamos de novo? Sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Aí você que escolhe. Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? A escolha é nossa, né? Se eu quero ir mais longe, eu vou me cercar de pessoas que me amam. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente por causa do nosso tempo, mas eu vou pedir para você ficar em pé aí no seu lugar. E eu vou pedir agora para que você... Vamos tentar fazer aí dupla ou trio. Você pode aí assim escolher 2 ou 3, mas não conversa agora. Só escolha, dá a mão para essa pessoa, 2 ou 3 pessoas. Eu queria fazer essa oração com você agora. Feche os seus olhos para você não desconcentrar agora, não ficar olhando para outra coisa. Só feche os olhos para você estar junto comigo agora nesse momento de oração. Talvez você esteja em depressão. Talvez você conheça alguém da sua casa que esteja em depressão. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que Deus preparou esse momento. Sabe? Esse culto
tem que ser um ponto de virada na sua vida. Ponto de virada. Eu vou fazer diferente. Tudo que eu ouvi aqui hoje, que eu aprendi, eu vou aplicar na minha vida. Eu vou ajudar quem está do meu lado, eu não vou julgar, eu vou ajudar, eu vou abençoar. Começa assim. Então eu quero que você agora ore por essa pessoa ou por essas pessoas que você está segurando a mão aí agora. Você não vai orar por você, você vai orar por essas pessoas. Talvez alguém esteja aí no comecinho de uma depressão. Mantenha as aparências, mas quando chega em casa se isola, só chora. Deus está vendo você e Ele quer curar você, Ele tem poder para isso. E nós vamos pedir, quem sabe Deus pode fazer um milagre agora. E Ele tem poder. Mas se Ele não fizer, Ele vai usar outro caminho. Ele vai usar um amigo, Ele vai usar um líder de adolescente, Ele vai usar um pastor, Ele vai usar uma pessoa que você ama. Busque ajuda, busque ajuda. Senhor, nós queremos abençoar agora a vida dos nossos adolescentes que estão aqui, Senhor. Feche os seus olhos agora e fala com Deus. Abençoa essa pessoa que está do seu lado agora. Senhor, eu quero abençoar a vida dos nossos adolescentes, Deus. Pai, eles são tão preciosos para nós. Eu quero abençoar a vida dos pais que se dispuseram a estar aqui, Senhor, que amam os seus filhos, Deus. Senhor, o Senhor sabe a luta que cada um de nós tem enfrentado, os fantasmas emocionais que têm nos assustado todos os dias, mas o Senhor é o Deus que nos dá força no meio da tempestade. Espírito Santo, nós invocamos a Tua doce presença agora. O Senhor pode agir na mente, nos nossos padrões de pensamento. O Senhor pode agir agora nas nossas estruturas de pensamento, quebrar, Senhor, estruturas erradas. O Senhor pode nos ajudar, Senhor, a termos essa consciência emocional, perceber, Senhor, quando estamos, Senhor, indo por uma estrutura de pensamento errada, e quebrar essa estrutura e ir por uma estrutura correta. Em nome de Jesus, dá percepção emocional, dá percepção, consciência emocional para cada adolescente que está aqui, Senhor, e todas as setas que o diabo lança, Senhor, na mente, aproveitando às vezes essa fragilidade, Senhor, emocional que estamos vivendo. Senhor, repreendemos as ações de Satanás que aproveita essas fragilidades nossas. Em nome de Jesus, Pai, nos dá graça, sabedoria para cuidarmos uns dos outros. A vitória está em olharmos uns para os outros, em abraçarmos uns aos outros, em ouvirmos, Senhor, uns aos outros. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, que esse momento, Deus, seja uma virada na nossa história, Senhor. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço no seu amigo aí, na sua amiga. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe.